E aí, pessoal, como é que é? Bom, hoje vamos falar aqui rapidinho sobre um assunto do momento, né? Porque o Flamengo começou a ter dificuldades. Ele já demonstrou dificuldades na volta da pandemia. A gente vai abordar isso um pouquinho mais à frente. E com a troca do Jesus pelo Domenech, tem mostrado dificuldades agora no início do Brasileiro. Por que será que isso está acontecendo? Bom, pessoal, em primeiro lugar, o Domenech nunca foi técnico de futebol. Ele foi auxiliar técnico, é uma coisa totalmente diferente. Isso eu posso dizer de cadeira para vocês, porque eu também já passei por essa experiência. E é totalmente diferente, a responsabilidade não é sua, você basicamente, né, passa informações, produz, logicamente você opina, mas na verdade não é você que toma as decisões em relação à parte tática. Então, o que acontece? O Flamengo entrou com um técnico que tinha ganho tudo, né? Que montou um sistema de jogo extremamente funcional, por outro, que não tinha, na minha visão, pode ser que eu esteja totalmente enganado, ainda a experiência de fazer alguma coisa nova. Tinha as ideias dele, está demonstrando que tem as ideias dele de fazer futebol, mas ainda não tinha o preparo necessário, que é a experiência, que não é só a experiência de pensar futebol, mas de tomar decisão dentro do futebol. E isso pode estar prejudicando um pouco. Na minha opinião, é uma questão meramente de preconceito, complexo de vira-lata, você fazer a troca que o Flamengo fez. Trazer o Jesus, um técnico que já tinha lá, não era lá um cara que tinha feito um grande trabalho do Jesus, foi no Flamengo, evidentemente, da carreira dele, não tinha feito um grande trabalho, mas era um cara que tinha uma certa experiência já como técnico, é um cara que tinha em clubes relativamente grandes, europeus. Mas enfim, o que acontece? Né? Primeiro fator, o Flamengo é o time mais estudado do Brasil há um ano e meio, né? desde que implantou aí a filosofia do Jesus e teve um sucesso estrondoso. Né? É evidente que ia chegar a hora que as coisas iam começar a ficar mais difíceis, evidente. Até porque o Jesus, apesar de ter aplicado variações táticas no Flamengo, ele é um cara que procurava manter sempre o mesmo time, ele é um cara que não gostava de substituições, é um cara que tinha uma visão de time titular, o que eu particularmente concordo 100%. Com a volta da pandemia houve mudanças, né, nessa coisa, houve a questão de todo mundo começar mais ou menos do mesmo jeito, e a gente já viu algumas dificuldades do Jesus contra times, né, que, apesar de ter conseguido ganhar o Carioca, contra times inferiores a ele tecnicamente, como o Fluminense. Né? Começou-se a se ver que se jogasse de uma determinada maneira contra o Flamengo, né, respeitando as suas características e estudando as suas características, você podia gerar bastante dificuldades para ele. Sai o Jesus, que via, principalmente no sentido de fluxo de ataque, o futebol de uma forma, conseguiu fazer isso no Flamengo, provavelmente porque conseguiu estudar bem as características dos jogadores, né, da qual eu cito basicamente a dupla Gabriel e Bruno Henrique. Isso funcionou maravilhosamente bem. Parece que ele pensou esses dois jogadores da maneira como eles poderiam jogar melhor. Né? E nitidamente a visão do Domenech não é de jogar com dois jogadores de ataque um pouco mais infiltrados, fechando para dentro. Ele gosta mais de jogar aberto, que por sinal é a filosofia lá do seu papai Guardiola. Ou seja, é aquela coisa do auxiliar técnico, né, que tem a filosofia do cara que trabalhou com ele a vida inteira como técnico. Estou dizendo com isso que o Domenech não tem variações? Não, de jeito nenhum. Estou dizendo com isso que com o Domenech o Flamengo não vai acertar? Não, até porque é difícil não acertar com o Flamengo. O Flamengo tem uma baita equipe, um puta elenco. Só que pode levar mais tempo ou não, e o grande questionamento é se era agora a hora de fazer essa mudança logo de cara, até porque eu acho que não teve nem tempo de avaliar isso.
né, os jogadores, duvido que, né, que ele tivesse chegado aqui e conhecido os jogadores. Há uma mudança, ele quer implementar uma mudança, quer implementar isso muito rápido, eu acho que mexeu numa coisa que... E aí que eu discordo um pouco da visão de grande parte das pessoas, é uma coisa que funcionou muito bem, mas na volta da pandemia já não estava funcionando muito bem. Isto é fato, né? Os jogos contra o Fluminense, né, no final do Campeonato Carioca já demonstraram que o Flamengo não estava mais tão absoluto em campo e, inclusive, chegou a perder um turno para o Fluminense. O Fluminense demonstrou até com o Odair, que é extremamente questionado, e eu também não concordo 100% com a filosofia de jogo dele, com a forma que ele bota o time para jogar, e etc. Mas o Odair ali foi um exemplo de alguém que demonstrou que deu uma estudada e viu, mais ou menos, como é que dava para neutralizar esse negócio para ele conseguir jogar um pouquinho. E fazendo isso, teve bons resultados dentro do jogo. Perdeu as partidas, evidentemente, o que não significa que foi efetivo, né? Mas mudou bastante, né, o patamar e já passou as pessoas a verem de outra forma. Então, o que eu acho? O Domenech é o principal culpado? Não, eu acho que estão pegando um bode expiatório, né? Outra coisa, se trouxeram ele nas condições que trouxeram, não vai ser ele o culpado, né? Ainda mais um cara que estava parado, desempregado, não sei quanto. Essa coisa, o difícil de entender é da onde o Flamengo sacou o Domenech, né? Menosprezando técnicos brasileiros e até outros técnicos internacionais. Mas, enfim, isso quer dizer que o Domenech seja ruim, que o Domenech não possa fazer um estúpido trabalho no Flamengo? Claro que pode. Evidente que pode. Por exemplo, tá aí o Ramon aí, um cara que também, convenhamos, tinha experiência nenhuma e conseguiu pegar aquele bolo do Vasco, que é um bolo ruim, tecnicamente, cara, e conseguir tornar esse time jogar bem efetivamente. Né? Tá aí, melhor percentual nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ah, é cavalo paraguai? Pode ser, mas olha aí, né? Então, a gente não pode simplesmente menosprezar, né, o cara porque ele é novo, mas é fato que é o Tirão Jesus que ganhou tudo, né? E botar o Domenech é uma disparidade muito grande em se tratando das expectativas. E é evidente que o Domenech, acertando ou errando, né, dentro da sua visão tática, se o Flamengo não obtiver resultados, ele vai pagar o pato, que não é dele. Esse, para mim, é que o grande problema. O pato não é do Domenech. Mas vamos continuar acompanhando. Eu acho que eu não teria feito o que o Domenech fez, né? Eu acho que nessas horas você está num... Não é aquela coisa fixa do time. Ah, time que está ganhando se mexe. Mexe sim. Claro que se mexe, até precisa mexer. Porque é aquilo que eu falei. Tá todo mundo vendo como você joga, tá todo mundo vendo quais são as suas alternativas. Ninguém é bobo, tá todo mundo estudando você. Ainda mais quando você está vendo tudo, né? Ainda mais quando você está extremamente exposto. Então você tem que criar alternativas novas, formas novas de jogar. Isso não discordo de jeito nenhum, muito pelo contrário, concordo 100%. Você precisa ser efetivo contra o seu adversário. Se o seu adversário mostra uma forma, né, de jogar que te neutraliza, você tem que buscar outra. E muitas vezes isso é dentro do jogo, ok? E até ele conseguiu isso. O Botafogo estava tomando, na minha opinião, Botafogo e Flamengo. Flamengo foram 2 pontos perdidos para o Botafogo. O Botafogo foi melhor. Aliás, o Botafogo também é um outro time que merece uma menção honrosa aí. Muito bom, jogadores bem pensados. Vi 2 jogos do Botafogo, para mim foram os 2 melhores jogos do campeonato até agora. Contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. Para mim foram os 2 melhores jogos nessas 5 rodadas. Mas vamos voltando ao Domenech para a gente concluir. É muito provável que, se ele não reverter isso em pouquíssimas rodadas, aconteça com ele a mesma coisa que acontece aqui no Brasil com todos os técnicos. Ou seja, tomar um pé. Mas é preciso ter em mente, esse pato não é do Domenech, não. Ele pode até não estar fazendo da melhor maneira possível, mas primeiro, não há tempo para ele fazer da melhor maneira possível ainda.
né? E dois, o Jesus saiu e o Flamengo já não estava jogando bem. Isso não pode ser esquecido. Quer dizer, não jogando bem, não jogando tão bem quanto já tinha jogado. E aquilo que eu vou repetir mais uma vez, é natural, e eu já tinha falado isso no ano passado ainda, que vai chegar uma hora que o Flamengo não vai conseguir passar com tanta facilidade pelos seus adversários, porque tá todo mundo vendo, Xará, ninguém é bobo. Sacou? É isso aí, galera. Vamos aí, torcida rubro-negra aí, ficar pedindo técnico. Vão trazer quem agora? Vão voltar para um brasileiro? Né? Vão fazer o quê? Que, por sinal, não trazer técnicos brasileiros para mim continua sendo meramente preconceito, um preconceito criado muito pela mídia esportiva e que não tem nada a ver com qualidade e capacidade. Brasileiros de fora, todo mundo tem condição de fazer bom trabalho, basta conhecer futebol, ser estudioso, saber ver jogo. Isso aí brasileiro sabe fazer, isso é besteira. E os de fora também. Agora, o que é mais importante, os técnicos brasileiros conhecem muito melhor a escola de jogadores brasileiros que os de fora. Isso você não tem a menor dúvida. Se existem fatores, inclusive de contratuais, de formas empregatícias, e até dessa coisa de você não conseguir tocar um trabalho em frente muito rápido, isso também influencia muito que trabalhos ruins aconteçam aqui no Brasil com técnicos bons. Né? Todo mundo sabe que se perder muito, roda. Eu acho que não vai funcionar. Eu acho que tem que dar um tempo pro cara para saber se o cara é bom. Isso vale para qualquer coisa. Não parecia ser bom. Boa escolha. Não parecia. Mas agora que está aí, né? Deixa o cara mostrar o trabalho dele um pouco. Né? A filosofia é diferente, sem dúvida nenhuma. Os jogadores estão acostumados com outro. Vai demorar um pouco. E é logicamente que isso vai se refletir em resultado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Inteligência Futebol volta na outra terça-feira. E assista a programação essa semana ainda, né? Na verdade, comecinho, né? Domingo para mim é começo de semana seguinte. Nós vamos ter o nosso querido Verdades e Mitos, né? Comigo aqui. Acompanhem e uma grande semana para vocês. Até domingo.